Imagine você voltando sozinho da escola à noite. A rua está quase vazia. As luzes dos postes piscam de vez em quando e o vento gelado faz as árvores ao redor balançarem, fazendo sombras estranhas no chão. De repente, você vê uma mulher parada a alguns metros à frente. Casaco comprido, cabelo escuro e uma máscara cirúrgica cobrindo a boca. Ela anda lentamente na sua direção, para bem na sua frente, e pergunta em voz calma: Eu sou bonita? Essa é a Kuchisake Onna, a mulher da boca rasgada, uma das lendas mais perturbadoras do folclore japonês moderno. E hoje, você vai conhecer a história completa por trás dessa figura e decidir se tudo isso é apenas um mito ou algo mais. Antes de continuar, deixa eu te situar. A Kuchisake Onna é uma lenda urbana que ganhou força principalmente no Japão, mas que já se espalhou pelo mundo inteiro através de filmes, mangás, animes e relatos na internet. Ela é descrita como uma mulher com o rosto parcialmente coberto, que aborda pessoas, muitas vezes crianças ou adolescentes, à noite em ruas mais isoladas. O que começa com uma simples pergunta sobre beleza, termina em violência, sangue e desaparecimentos misteriosos. Mas, de onde isso veio? Por que essa história assustou gerações inteiras no Japão? E mais importante, há algum fundo de verdade nisso tudo? É isso que a gente vai descobrir agora. A palavra Kuchisake Onna pode ser traduzida como mulher da boca rasgada. Nas versões mais populares da lenda, ela é descrita como uma mulher alta, de aparência relativamente jovem, usando um casaco longo ou um sobretudo, muitas vezes com o cabelo escuro, liso, na altura dos ombros ou um pouco abaixo, e principalmente usando uma máscara cirúrgica cobrindo a parte de baixo do rosto. No Japão, o uso de máscaras cirúrgicas em público é algo comum há décadas, muito antes de qualquer pandemia. As pessoas usam por respeito aos outros quando estão doentes, por alergias, por costume. Isso significa que ver alguém de máscara sozinho na rua não é algo que chama tanta atenção assim. E é exatamente essa normalidade que torna a lenda ainda mais perturbadora. Segundo a história, a Kuchisake Onna aparece geralmente à noite, em ruas menos movimentadas, becos ou perto de escolas. Ela se aproxima da vítima e faz a primeira pergunta. Watashi, kirei? Que significa: eu sou bonita? Nesse momento, ela ainda está com a máscara no rosto, então você só vê os olhos dela. Ela pode parecer estranhamente calma ou até amigável. É aí que a lenda começa a se dividir em versões diferentes. Vamos seguir a versão mais conhecida. Você está ali, parado, surpreso com a pergunta. Uma pessoa desconhecida, no meio da rua, te perguntando se é bonita. Por educação, por nervosismo ou por medo, você responde: sim, você é bonita. Nesse momento, algo muda. Ela leva lentamente a mão até a máscara, puxa o tecido para o lado e revela o que está escondido. A boca dela está completamente rasgada, indo de uma orelha até a outra, como se alguém tivesse cortado o rosto de fora a fora, deixando um sorriso aberto, grotesco, impossível de fechar. Os dentes aparecem de um jeito torto, a pele parece repuxada, às vezes com marcas de pontos ou cicatrizes profundas. Ela olha direto para você e pergunta de novo: E agora? Eu ainda sou bonita? A partir daqui, o desfecho varia. Em algumas versões, se você responde não, ela fica furiosa e te ataca, geralmente com uma tesoura ou uma faca grande, matando a vítima ali mesmo. Em outras versões, se você responde sim, ela agradece, abrindo um sorriso ainda maior, e corta a sua boca de um lado ao outro, para que você fique bonito como ela. Há também histórias em que, se você tenta correr, ela simplesmente reaparece na sua frente. Não importa o quanto você fuja, ela sempre surge alguns passos adiante. Como escapar disso? Bom, a imaginação popular também criou alguns truques. Uma versão diz que se você responder algo vago como "você é, mais ou menos", ou "você é ok", ela fica confusa, pensa por alguns segundos e te deixa ir embora.
Outra versão afirma que você pode distraí-la jogando doces no chão ou oferecendo balas. Ela teria uma espécie de fascínio por isso, o que te daria uma chance de fugir. Em algumas regiões, contam que a única forma de escapar é responder de uma forma que não seja nem totalmente sim, nem totalmente não. Essas regras estranhas são muito comuns em lendas e contos de terror. É como se a criatura seguisse uma espécie de contrato sobrenatural. Se você responde de um jeito específico, você sobrevive. Mas por trás dessa narrativa assustadora, existe uma pergunta importante. Por que alguém inventaria uma história assim? Quando se trata de folclore e lendas urbanas, quase nunca existe uma origem única e confirmada. O mais comum é que várias histórias diferentes, medos reais e boatos se misturem com o tempo, até virar uma grande narrativa. Com a Kuti Sakeona não é diferente. Uma das teorias mais populares diz que, em algum momento do passado, ela teria sido uma mulher casada com um samurai. Nessa versão, a mulher era descrita como extremamente bonita e vaidosa. Em certo ponto, ela teria traído o marido. Ao descobrir a traição, o samurai, tomado por ciúmes e raiva, teria cortado a boca da esposa de um lado ao outro, dizendo: "Quem vai achar você bonita agora?" Depois de morrer, movida por ódio, dor e vergonha, ela teria se transformado em um espírito vingativo. Condenada a vagar pelo mundo, perguntando às pessoas se ainda é bonita. Esse tipo de história faz muito sentido dentro da tradição japonesa de fantasmas, especialmente os Onryo, espíritos vingativos geralmente ligados a injustiças, ciúmes, assassinatos e traições. Mas essa não é a única possível origem. Outra linha de interpretação olha para o período em que a lenda realmente explodiu no Japão, a década de 1970. Naquele tempo, vários relatos e boatos sobre sequestros, ataques contra crianças e criminosos não identificados circulavam pelo país. Boatos em escolas, professores alertando alunos para não voltarem sozinhos, pais preocupados com segurança. Com o tempo, essas histórias começaram a ganhar uma cara, literalmente. Em vez de falar apenas de um homem perigoso ou um sequestrador, a imaginação coletiva transformou esse medo em uma figura específica, uma mulher misteriosa, mascarada, que aborda crianças e adolescentes na rua. Coloque isso em um contexto urbano. Some o costume das máscaras cirúrgicas. Adicione algumas notícias de jornais distorcidas pelo boca a boca, e você tem terreno fértil para uma lenda urbana. Existem relatos antigos de que, em certas regiões do Japão, escolas passaram a adotar medidas como grupos de crianças andando juntos até em casa, professores e pais mais vigilantes, e crianças espalhando boatos de que a mulher da boca rasgada tinha sido vista perto da escola. Se essas aparições eram apenas medo coletivo ou algo mais, é uma questão que até hoje deixa muita gente intrigada. Agora, vamos olhar para essa história de um jeito um pouco diferente. Em vez de perguntar, será que ela existe? Vamos perguntar, por que essa lenda funciona tão bem? Muitas lendas e contos de terror funcionam como uma espécie de aviso disfarçado. Em vez de simplesmente dizer, não fale com estranhos à noite, não volte sozinho da escola, tenha cuidado com pessoas que se aproximam de você sem motivo. A cultura cria uma história tão forte, tão marcante, que a lição nunca mais sai da cabeça. A Kuti Sakeona pode ser vista como uma personificação dos medos reais da sociedade japonesa daquela época. E, de certa forma, até hoje. Medo de violência nas ruas, medo de estranhos abordando crianças, medo de crimes que nunca são totalmente esclarecidos. Além disso, o detalhe da beleza na pergunta não é por acaso. Ela te força a perceber como a aparência engana. Uma pessoa bonita, ou aparentemente normal, pode esconder algo profundamente perturbador por trás de uma máscara. Eu sou bonita? Essa pergunta, que parece inofensiva, vira um teste de vida ou morte. Psicólogos que estudam folclore e lendas urbanas costumam apontar isso. A Kuti Sakeona não é só um monstro. Ela é também um espelho dos nossos próprios medos. O medo de confiar nas pessoas erradas. O medo de responder algo errado e sofrer as consequências.
O medo de não enxergar o perigo até ser tarde demais. Você pode estar pensando, ok, mas alguém já viu a Kuchisake Onna de verdade? Existem sim relatos espalhados pela internet, principalmente em fóruns, blogs antigos e até em vídeos. Histórias de gente que jura ter visto uma mulher estranha de máscara à noite, fazendo perguntas estranhas. Muitas dessas histórias podem ser apenas brincadeiras, pegadinhas ou exageros, mas é interessante notar como a lenda muda de forma com o tempo. Em algumas versões modernas, a Kuchisake Onna não usa mais kimono tradicional, e sim roupas totalmente urbanas. Ela pode aparecer em becos de grandes cidades, perto de estações de trem, ou até em ambientes fechados, como escolas ou hospitais abandonados. A cultura pop também ajudou a espalhar essa figura. Ela já apareceu como inspiração direta ou indireta em mangás, animes, filmes de terror japoneses e até em discussões de creepypasta em fóruns pelo mundo. Quanto mais a lenda é contada, mais ela ganha detalhes, versões alternativas e novas regras. É quase como se a figura da Kuchisake Onna estivesse viva, se adaptando à mente de cada geração. No fim das contas, a pergunta do título continua em aberto. A lenda da Kuchisake Onna é só um mito moderno, criado para assustar crianças e adolescentes? Ou será que existe algum tipo de verdade escondida entre tantos relatos, medos e histórias exageradas? Talvez a resposta esteja em outro lugar. Não importa se ela existe ou não. O fato é que depois de ouvir essa história, você provavelmente vai pensar 2 vezes antes de passar sozinho por uma rua escura. E muito mais ainda, se alguém de máscara parar na sua frente e perguntar: "Eu sou bonita?" Agora eu quero saber de você. Você acredita que exista algum fundo sobrenatural nessa lenda? Se alguém te fizesse essa pergunta, em uma rua vazia à noite, o que você responderia? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E se você gostou de conhecer essa história, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque no próximo episódio nós vamos mergulhar em outra história de criaturas pelo mundo. Até lá, tente não caminhar sozinho à noite.